A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 15 de agosto. Amém? Glórias a Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, termos um contato diariamente com a palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Amém? Como eu já disse, hoje faremos a leitura do dia 15 de agosto, dos capítulos 30 ao capítulo 32 do livro do profeta Jeremias. Amém? Vamos à leitura. Capítulo 30. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te falei. Pois eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão. E essas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim, pois, diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está de parto? Porque empalideceram todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. E será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo de sobre o seu pescoço, e romperei as suas brochas. Nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas ele servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois tu, servo meu, não temas, pois tu, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras longínquas. Se a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará, e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim cabal a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa, e de maneira alguma te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, incurável é a tua fratura, e gravíssima a tua ferida. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não há remédio nem cura. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram, pois te feri com ferida de inimigo, e com castigo de quem é cruel, porque é grande a tua culpa, e tem-se multiplicado os teus pecados. Por que gritas por causa da tua fratura? Tua dor é incurável, por ser grande a tua culpa e por se terem multiplicado os teus pecados. É que te fiz estas coisas. Portanto, todos que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te saqueiam entregarei ao saque. Pois tu te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor, porque te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, a qual já ninguém procura. Assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das tuas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles ação de graças, e a voz dos que se alegram, e multiplicá-los-ei
e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será estabelecida diante de mim, e castigarei todos os seus opressores, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem por si mesmo ousaria chegar-se a mim, diz o Senhor, e vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, a sua indignação já saiu, uma tempestade varredora, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não te retrocederá o furor da ira do Senhor, até que ele tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Agora capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto, e eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. De novo te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Pois haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Pois assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa da principal das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente, em grande companhia voltarão para cá. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito em que não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas longínquas terras marítimas, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Pois o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. E virão e cantarão de júbilo dos altos de Sião, e ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trigo, o mosto e o azeite, pelos cordeiros e os bezerros, e a sua vida será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, como também os mancebos e os velhos juntamente, porque tornarei o seu pranto em gozo, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora os seus filhos, Raquel chora a seus filhos, e não se deixa consolar a respeito deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, e das lágrimas os teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Restaura-me, para que eu seja restaurado, pois tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me desviei, arrependi-me, e depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu filho querido?
filhinho em que eu me deleito? Pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, faze postes que te guiem, dirige a tua atenção à entrada, ao caminho pelo qual foste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Pois o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher protege a um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que os pastoreiam os rebanhos. Pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que semearei de homens e de animais a casa de Israel e a casa de Judá. E será que, como vigiei sobre eles para arrancar e derribar, para transtornar, destruir e afligir, assim vigiarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias não dirão mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes é que os dentes se embotarão. Eis que nos dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tornei pela mão, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos teus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz de noite, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananael até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e dará volta até Goa. E o vale inteiro dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente. Tudo será santo ao Senhor, nunca mais será arrancado nem derribado. Agora capítulo 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o ano 18 de Nabucodonosor. Ora, cercava então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, se achava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: por que profetizas? Dizendo: assim diz o Senhor,
Eis que entrego essa cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará. Ezequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os olhos dele. E ele levará para a Babilônia a Ezequias, que ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejes contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois tenho direito de resgate, a ti compete comprá-lo. Veio, pois, a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, é teu o de resgate. Compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, que continha os termos e as condições, tanto que estava selada, como a cópia que estava aberta. E as dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei ordem a Banique, na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, e campos, e vinhas nesta terra. E depois que dei a escritura da compra a Banique, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há que te seja demasiado difícil. Usa de benignidade para com milhares e tornas a iniquidade dos pais ao seio dos filhos, depois deles. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens. E te fizeste um nome, qual tu tens neste dia, e tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande terror. E lhes deste esta terra, que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste fazer, eles não fizeram nada. Pelo que ordenaste-lhes, sucedeste todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus: compra-te o campo por dinheiro, e chama testemunhas, embora a cidade já esteja dado na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor,
rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, e lhe porão fogo, e a queimarão, juntamente com as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá têm feito desde a sua mocidade tão somente o que era mal aos meus olhos. Pois os filhos de Israel nada têm feito, senão provocar-me a ira, com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Na verdade, esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, tem provocado a minha ira e o meu furor, de sorte que eu a removerei de diante de mim, por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira. Ele e os seus reis, e os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram para minhas costas, e não o rosto, ainda que eu os ensinava com insistência. Eles não deram ouvidos para receber instrução, mas puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Enom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei. Nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, que qual vós dizei, já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada e pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todos os países para onde os tenho lançado da minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles um pacto eterno, de não me desviar, de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem, e os plantarei nesta terra, para toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. Pois assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, e uma desolação, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras e as selarão, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim e nos lugares ao redor de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades de sul, porque os farei voltar do cativeiro, diz o Senhor. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 15 de agosto, nos capítulos 30 a 32 do livro do profeta Jeremias. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.